Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Melo, eu sou professor de violino e eu vim hoje apresentar esse instrumento maravilhoso para vocês. Vocês já conhecem? Bom, o violino é um instrumento da família das cordas friccionadas, tá? O que é uma corda friccionada, professor? É um instrumento que necessita de um arco para ser tocado, tá? Então, aqui embaixo do arco temos alguns cabelinhos, tá? Esses fiozinhos aqui são cabelo, tá? De cavalo, tá? Então é um cabelo animal ao qual a gente passa uma pedrinha que chamamos de breu, né? Então a gente passa o breu no arco para que esse arco toque na corda e gere um atrito, né? Ele fica esfregando ali na corda e esse atrito gera o som. Entenderam? Por isso que esse instrumento chama um instrumento de corda friccionada. Beleza? Na família desses instrumentos, são 4 instrumentos no total. O violino, a viola erudita, o violoncelo e o contrabaixo acústico. Eu vou colocar uma fotinha para vocês observarem quais são esses instrumentos. Se colocados um ao lado do outro, vocês vão observar que o violino é o menorzinho de todos eles. E eles começam a crescer o tamanho. Junto com o tamanho, o timbre deles muda. Professor, o que é um timbre? O timbre nada mais é que o som do próprio instrumento, né? O instrumento violino, ele tem um timbre agudo, né? Então, bem fininho. A viola tem um timbre um pouquinho mais grave, o que a gente chama de contralto, né? Então é um timbre um pouquinho mais grave, mas ainda se aproxima do agudo, né? O que é um timbre grave, professor? É aquele timbre um pouquinho mais grosso, tá? Mas o termo correto é grave, tá? O violoncelo já é um instrumento grave, né? Então tem um timbre bem mais encorpado, bem mais grave, né? Bem mais grosso. contrabaixo acústico ainda mais grave.
Ou seja, violino e viola são mais agudos. Violoncelo e contrabaixo são mais graves. Violino e viola são mais finos o som. Violoncelo e contrabaixo são instrumentos com som mais grosso. Tá? Mas o termo correto é agudo e grave. Beleza? Ao longo da história, né, esses instrumentos sofreram muitas mudanças. Por exemplo, antigamente não existia esse artefato que a gente chama de queixeira. Isso aqui não existia, era sem isso. Né? Esses buracos não eram nesse formato, parecia um C. Entenderam? O arco não era dessa forma. Né? O arco tinha essa envergadura. Tá? Então era bem diferente. Né? Então, ao longo da história, o violino sofreu muitas alterações. E com isso, o seu som também mudou. Eu vou colocar abaixo para vocês um instrumento que a gente conhece aqui no Brasil, que parece um violino. E, na verdade, ele é um ancestral do violino. O que a gente chama de rabeca. Tanto que o violino, a gente toca ele nessa posição, e a rabeca, nós tocamos ela nessa posição. Se vocês estudarem um pouquinho mais e olharem alguns vídeos de músicas medievais ou músicas barrocas, vão observar que naquele período o violino também era tocado nessa mesma região, né, que é a região aqui do tórax nosso. Tá? Então, com tudo isso, a música mudou bastante. Com o passar do tempo, a música evoluiu, assim como tudo evoluiu no mundo. Né? Então, os instrumentos também mudaram seus formatos, as suas peças, inclusive as suas formas de tocar. Por exemplo, o violino adquiriu esse artefato, né, que a gente chama de queixeira, não tem muito tempo. Tá? Antigamente, isso aqui não existia no instrumento. Esses buracos aqui eram de formas diferentes. Né? O arco que utilizamos para fazer a fricção na corda, ele não era com essa curva. Ele tinha essa curva para cima, dessa forma. Tá? A sua forma de segurar passou de ser aqui nessa posição para aqui no comecinho. E ainda alteraram, podendo ser dessa maneira ou dessa outra maneira. Tá? Então muitas coisas mudaram. E com isso mudaram as músicas também. No período barroco, era um tipo de música, músicas que se preocupavam em acompanhar apenas a voz. Então, o instrumento principal, naquela época, era a voz, o canto. Né? Depois, com o passar do tempo, entrou a música renascentista, e depois o período romântico, o período clássico, onde alteraram que o instrumento violino começou a ter um grau de importância maior nas orquestras. Assim que o violino ganhou um pouco mais de espaço, referente às músicas, que naquela época até então eram apenas cantadas e o instrumento era para acompanhamento, as orquestras começaram a crescer. Surgiram as orquestras de câmara, que são grupos menores, e geralmente de apenas um instrumento, por exemplo, apenas famílias de metais, apenas famílias de madeiras, apenas famílias de cordas friccionadas, entre outros, corais, por exemplo. Né? E começaram a surgir as grandes orquestras, onde tinham um grande número de cordas, como essa, né? E números reduzidos de outros instrumentos, como trombone, clarinete, oboé, percussão sinfônica, entre outros. Tá bom? Então as óperas diminuíram o seu protagonismo, né? A sua visualização, e o violino começou a ganhar um pouco mais de respaldo, um pouco mais de espaço musical. Aí começaram a criar as músicas românticas, as obras clássicas, né, as obras renascentistas, entre outras, inclusive a contemporânea atualmente. E aí, o que você achou? Né? Gostou do instrumento? Se você gostou, convido você a conhecer um pouco mais do violino, da viola, do violoncelo e do contrabaixo acústico. Né? Procure um professor perto da sua casa, perto da sua cidade, e fale que você quer aprender a tocar esse instrumento. Né? É muito interessante, é muito gostoso, é muito legal participar, fazer música, aprender um pouco mais do instrumento. Beleza? Fica o meu convite a todos vocês. Desde já agradeço a oportunidade de passar um pouquinho do meu conhecimento a todos. Fiquem com Deus, um grande abraço e viva a música!